Então, nesse vídeo a gente continua na unidade 3, falando variáveis aleatórias contínuas, mas a gente vai focar em alguns modelos que são comuns em variáveis aleatórias contínuas. Tem bastante, a gente vai falar aqui de 3, aí vamos falar de outros no próximo vídeo. Então, a distribuição uniforme, a distribuição exponencial, a distribuição normal ou gaussiana, e aqui vão ter exemplos e exercícios também, e vocês podem complementar os estudos aqui com o estudo das referências, em especial esse livro. Bom, alguns modelos comuns de variáveis aleatórias contínuas, começando com a distribuição uniforme. Então, seja E um boreliano da reta, com L de E aqui representa o comprimento. Então, L de E denota o comprimento do conjunto E. Então, estou pedindo que o comprimento seja positivo, maior que zero, finito. Então, é um conjunto, um boreliano, que tem comprimento positivo finito. A questão que vocês podem perguntar é o que seria o comprimento de um conjunto aqui, Quando o conjunto é um intervalo, isso é muito claro. Então, quando é um intervalo desse tipo, ou qualquer intervalo, não precisa ser fechado, o comprimento aí desse conjunto é a diferença B menos A. Se for união de juntas de intervalos, então você vai somar os comprimentos de cada intervalo. E, em geral, você pode definir o comprimento de um boreliano qualquer, até de um pouco mais que borelianos também. Você pode definir o conjunto, o comprimento desse conjunto, que essa é a ideia da medida de Lebesgue. Então, a medida de Lebesgue na reta é uma espécie de generalização da noção de comprimento de intervalo. Tá? Então, esse é o comprimento do conjunto. Vocês não precisam se preocupar tanto com isso, porque na maioria das vezes esse conjunto vai ser um intervalo, ou então uniões de intervalos, então não vai ser um problema isso. Então, dizemos que uma variável x tem distribuição uniforme no conjunto E, e a gente vai denotar isso, como sempre, a variável, esse tio na frente, esse tio grande, você lê distribuição, uma abreviação aqui para representar o nome da variável, e algum tipo de parâmetro, que aqui no caso é o conjunto. Então, seja x uma variável aleatória com distribuição uniforme no conjunto E. Então, x uniformemente distribuída no conjunto E. Então, pode dizer essa coisa, ler isso aqui desse jeito também. Então, a variável tem distribuição uniforme no conjunto E. Se ela tem uma densidade, então, em particular, vai ser uma variável aleatória contínua. Então, dizer que a variável é contínua é a mesma coisa que dizer que ela tem densidade. Então, se ela tem densidade, essa densidade é dada por isso daqui. 1 sobre o comprimento do conjunto, quando o ponto x está no conjunto. O valor da função aqui vai ser calculado de acordo se o x está no conjunto ou não. Então, se o x estiver no conjunto, o valor de f de x é 1 sobre o comprimento do conjunto. Se o x não estiver no conjunto, o valor da função é 0. O caso particular que vai interessar mais para a gente é quando esse conjunto é um intervalo fechado ou intervalo, qualquer um desses outros tipos de intervalos. Então, é importante que A seja menor que B para que não tenha um intervalo de comprimento zero, que ou é só um ponto ou é um conjunto aqui, um conjunto vazio. Então, nesse caso, o comprimento do conjunto é a diferença, B menos A. Então, a densidade da variável distribuída uniformemente distribuída no intervalo AB, ela vale 1 sobre B menos A, se o x estiver no intervalo, e vale 0, caso contrário. Então, isso aqui é a abreviação para a gente, caso contrário. Então, essa é a densidade de distribuição uniforme no intervalo A. Tá? Nesse exercício, eu peço para vocês calcularem a FDP, a função de distribuição de probabilidade, da variável x que tem a distribuição uniforme no intervalo AB. E esboce o gráfico. Então, calcular a FDP e esboçar o gráfico. Peço também, se vocês tiverem um intervalo CD contido no intervalo AB, vocês provem que a probabilidade da variável cair nesse intervalo, ou seja, x ser maior ou igual a c, menor que ou igual a d, isso é dado por essa razão aqui. A razão entre o comprimento do intervalo DC e o comprimento do intervalo AB. Tá? Então, se a variável está distribuída no uniforme AB, a probabilidade dela cair nesse intervalo é o comprimento desse intervalo
dividido pelo comprimento do intervalo AB, onde ela está uniformemente distribuída. Então, esses exercícios aqui eu peço para vocês fazerem, que é tranquilo. Então, um exemplo. No caso particular aqui, né, pegando agora o intervalo aberto, que é o intervalo aberto 0,1. Então, estou considerando essa definição, só que com o caso particular, que é o intervalo aberto, que é o intervalo 0,1, então A igual a 0, B igual a 1, e é um intervalo aberto. Então, isso aqui vale do mesmo jeito se for intervalo aberto. Então, esse comprimento aqui é 1. Então, a densidade, nesse caso, é 1 se o x está no intervalo 0,1, 0 caso contrário. Então, ó, essa vai ser a densidade da variável x. Ela vai valer 1 se o ponto x estiver no intervalo aberto, 0,1, e 0 caso contrário. Bom, e dado um lambda positivo, defina essa variável aqui. A variável y é menos 1 dividido por lambda, vezes o logaritmo, que é o logaritmo natural, o logaritmo de 1 menos x. Então, a gente vai verificar que essa variável ela é uma variável aleatória contínua e calcular a densidade dela. O que é uma variável aleatória, a gente já sabe porque isso aqui é uma composição. Isso é uma composição de uma função mensurável, a Borel, uma função Borel mensurável com uma variável aleatória. Então, aquelas partes onde eu falei de funções mensuráveis, a gente está usando aqui, por exemplo, para concluir que isso aqui é uma variável aleatória. Tá? Lembre-se que tem um espaço de probabilidade aqui, mesmo que ele não esteja sendo explicitado, mas tem um espaço de probabilidade aqui na qual a variável x é mensurável. A variável x é mensurável com relação a essa sigma álgebra. E aí que você está fazendo uma composição com uma função Borel mensurável, o resultado vai ser uma função mensurável também com relação a sigma álgebra. Então, como é que a gente vai verificar isso? Para verificar que ela é contínua, a gente precisa saber se ela tem uma densidade, tá? A gente precisa responder essa pergunta, saber se ela tem densidade. Então, a gente não tem, assim, a expressão, né, prévia, então a gente precisa ter uma espécie de ponto de partida. O ponto de partida é esse aqui. Então, vocês têm que lembrar que sempre a candidata natural a ser a densidade de uma variável aleatória é a derivada da função de distribuição de probabilidade. Então, lembrando isso daqui, que a densidade de y vai ser a derivada da FDP de y, onde a FDP de y for derivável, tá? Lembre-se que a função de distribuição não necessariamente ela é derivável em todos os pontos, ela pode ter pontos que não é derivável. Então, onde a derivada de y existir. Então, a gente vai precisar calcular a FDP da variável y num ponto y qualquer. Ou seja, a gente precisa calcular isso aqui, ó. F índice y no y, por definição, é a probabilidade de y ser menor que igual a y. Então, eu vou substituir a expressão, que é isso aqui, tá? Aí, fazendo algumas manipulações aqui, algébrica, lembrando que função exponencial e função logarítmica são inversas uma da outra, aqui a função logarítmica está definida nos reais positivos, né? E a função exponencial está na reta toda, mas com valores no reais negativo. Elas são inversas, mas com esse detalhe aí das imagens. Então, fazendo essas manipulações, eu posso passar dessa relação para essa daqui. Então, a função de distribuição da variável y no ponto y é a probabilidade da variável x ser menor que ou igual a essa expressão. De onde vier essa expressão? De manipulação aqui, tá? Bom, só que isso daqui, o que acontece? Isso daqui é a definição da função de distribuição da variável x, calculada em que ponto? Calculada nesse ponto aqui. Então, calculada nesse ponto. Então, é isso que eu escrevi aqui. A função de distribuição da y, que era o que a gente estava calculando. Depois dessa manipulação, a gente chega aqui. E isso, por definição, é a função de distribuição da x calculada nesse ponto. Por que da x? Porque a probabilidade de x ser menor que ou igual a isso, tá? Então, eu tenho essa relação entre as duas funções de distribuição. Então, aqui em particular, a função de distribuição da y vai ser derivável nos pontos onde a função de distribuição da x for. Quem vai determinar isso é a diferenciabilidade da f também dessa função, mas essa função aqui é diferenciável em todos os pontos.
Então, sendo g de y, essa função que está aparecendo aqui, então essa função é claramente derivável, né? E a derivada dela é essa expressão para todo x real, para todo y real. Então, pela regra da cadeia, ó, a f' da y, derivando aqui, né, e usando a regra da cadeia, a f' da y é a f' de x, calculada nesse ponto, vezes a derivada dessa função. Então, estou usando aqui a regra da cadeia. Então, fica isso aqui. Só que essa daqui é a densidade da x. Então, só joguei isso aqui para frente. E eu lembro que essa derivada é a densidade da x, obviamente, onde essa derivada existir, tá? Então, essa derivada é calculada nesse ponto. Mas a derivada da x é a densidade da variável x, que é uniforme 0,1, tá? Então, a x é uniforme no intervalo aberto 0,1, ou seja, é a indicadora do intervalo aberto 0,1. Então, essa densidade da x, voltando aqui, no caso aqui é o intervalo aberto 0,1, ela vai valer 1 quando o x estiver no intervalo aberto 0,1 e 0 caso contrário. Isso é a indicadora do intervalo aberto 0,1. Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. A densidade da x é a indicadora do intervalo aberto 0,1 para todo x, tá? Então, o que acontece? Quando esse ponto aqui, ó, quando esse ponto estiver no intervalo aberto 0,1, esse valor aqui vai valer 1. Então, vai ser 1 vezes essa constante. Quando esse ponto estiver fora do intervalo aberto 0,1, essa função aqui vai ser, nesse valor vai ser 0 e aí vai zerar tudo, tá? Então, só basta analisar que situação que esse ponto aqui vai estar no intervalo 0,1. Então, ó, o que eu escrevi aqui, a função de distribuição da y calculada nessa expressão vai dar 1, se somente se essa expressão estiver no intervalo aberto 0,1, tá? Aí, manipulando aqui do mesmo jeito, vocês podem observar que vai dar essa condição aqui. O y tem que ser maior que 0, tá? Lembrando que o parâmetro lambda ele é positivo. Então, essa expressão vai cair no intervalo aberto 0,1, se somente se o y for positivo. Então, essa coisa aqui vai dar 1, se somente se o y for positivo. Então, como consequência, isso aqui, essa relação vai dar só isso, se somente se o y for positivo. Ok? Então, ó, o que a gente conclui, a variável y ela é contínua e a densidade dela vale o quê? A densidade dela vai ser isso daqui, quando o y for positivo, então veio daqui, ó, e 0, caso contrário, ok? Então, verificamos que ela é contínua e essa expressão é a densidade dela. Bom, e aí o que acontece é que aqui, ó, a gente cai na definição da próxima distribuição, do próximo modelo de distribuição, né, de variável aleatória, que é um modelo importante. Então, a gente diz que uma variável x ela é dita ter distribuição exponencial com parâmetro lambda positiva, e isso é denotado assim, né? X tem distribuição exponencial com parâmetro lambda, se ela tem a densidade que é dada por essa expressão. Então, essa expressão aqui só trocando o valor do x por y, do y por x. Então, essa daqui, ó, lambda exponencial de menos lambda vezes x, quando x é positivo, 0 caso contrário, tá? Então, deixo como exercício vocês verificarem uma coisa simples, verificarem que essa função é uma densidade de probabilidade. Tem que verificar o quê? Que ela é maior ou igual a 0 sempre, isso aqui é claro, e a integral total vai dar 1. Integral de menos infinito a mais infinito vai dar 1. Então, verifiquem uma densidade de probabilidade, peço para calcular a FDP, a correspondente função de distribuição de probabilidade, e esboçar os gráficos. O gráfico da densidade e o gráfico da FDP. Então, como observação, o que esse exemplo mostrou foi o seguinte, ó. Se eu tenho uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo aberto e faço essa conta aqui, ó, o resultado vai ser uma variável aleatória com distribuição exponencial parâmetro lambda. E reciprocamente, tá? Se essa aqui é uma variável aleatória com distribuição uniforme, bom, aqui não vou colocar se somente se, porque eu teria que falar aqui da inversa, mas vamos deixar só isso. Se a x tem distribuição uniforme no intervalo aberto 0,1, então é a y dada por essa expressão aqui, ela tem distribuição exponencial parâmetro lambda, tá? Então, só aproveitando aqui para
para fazer um comentário sobre como é que a gente, pelo menos do ponto de vista teórico, como é que a gente faz para gerar, por exemplo, computacionalmente, números aleatórios com uma determinada distribuição que a gente quer. Então, digamos que eu queira gerar números, né, que são números aleatórios, e esses números têm um comportamento probabilístico dado pela exponencial parâmetro lambda. Por exemplo, parâmetro lambda é igual a 1, tá? Então, eu quero gerar números aleatórios, uma coleção de números aleatórios, e que esses números comportem-se probabilisticamente como uma distribuição exponencial, por exemplo, parâmetro 1. Então, o que eu faço? Eu imagino que eu consigo gerar números aleatórios aqui, no intervalo aberto 0, 1. Faço essa conta, né, com lambda igual a 1, por exemplo, e aí os valores vão ser os números correspondentes. E aí a pergunta é como é que a gente faz para gerar números aleatórios no intervalo 0, 1. Então, aí tem procedimentos computacionais para gerar o que chama números pseudo-aleatórios. Então, esses números pseudo-aleatórios são gerados, aí faz uma transformação como essa, por exemplo, e aí geram os números aleatórios com uma distribuição, se quiser. Então, esse é o método mais básico, assim, mais elementar, né? Claro que ele tem as suas dificuldades, mas é bem natural você ver, né, como que você vai fazer para gerar números aleatórios aqui no caso, com a distribuição exponencial. Outra coisa, eu vou escrever aqui isso aqui na forma de um teorema, mas eu não vou dar a prova dele. Isso que a gente fez aqui, na verdade, foi só uma ilustração de uma situação bem geral. Se vocês for olhar bem, estou fazendo uma espécie de conta aqui com coisas de cálculo, né? Mudança de variável, regra da cadeia, né? Que em certo sentido também equivale a fazer integração por substituição. Então, com isso a gente pode fazer o seguinte teorema, né? Que generaliza essa coisa que foi feita aqui. Então, suponha que eu tenho G contido em R e H contido em R, são dois abertos. Eu tenho uma função que vai de G em H, pego um ponto X, leva em G de X, que eu estou chamando de Y. Suponha que essa função é um diffeomorfismo de classe C1, tá? Um termo técnico da análise, mas brevemente quer dizer o quê? Que essa função ela é uma abjeção, então em particular ela tem uma inversa, né? Função inversa dela vai ser a função de H em G. Essa função ela é derivável, né? Tem a derivada de G em H, então a função derivada que vai também de G em H, então ela existe e é contínua, então isso tem a ver com C classe C1, é derivável, a derivada é contínua, e a derivada em cada ponto é diferente de zero, a derivada da G em cada ponto é diferente de zero. Então essas condições aqui para representar o que seria um diffeomorfismo de classe C1. Denote por H a inversa de G. Então, H é uma função que vai do aberto H no aberto G, pega um ponto Y de H e a imagem de Y é X. Então, a H é inversa, ela desfaz o que a G faz, então, e vice-versa. E seja X uma variável aleatória, tal que a X, né, a imagem da variável X esteja contida no conjunto G, pelo menos com probabilidade 1. Então, como é isso? Digamos que eu tenho aqui representado o espaço amostral ômega, então eu tenho aqui a reta, e aqui eu tenho, digamos, um conjunto aberto, que é esse conjunto G. Então, cada ponto ômega aqui, a variável aleatória, vai calcular o valor correspondente e vai tudo cair aqui, tá? Ou os pontos que caírem fora têm probabilidade zero, na pior das hipóteses. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Probabilidade de G probabilidade da X pertencer a esse conjunto G é 1. Então, a função composta tem densidade, e essa densidade é dada por essa expressão. Então, a densidade da Y, que é a composta da G com a X, é dada por quem? É a densidade da X, calculada no ponto H de Y, lembrando que H é a inversa da G, então calculada no ponto H de Y, vezes o módulo da derivada da Y no ponto da derivada da H no ponto Y, tá? Então essa é a relação, então isso para cada R. Então eu tenho uma composição aqui, eu estou querendo calcular a densidade dela. Então nessas condições, essa composta é uma variável aleatória contínua,
e a densidade é dada por essa expressão. Então, sob essas condições aqui, né, a gente tem isso. Como é que a gente prova isso? Eu não vou provar porque a gente vai estudar isso com um pouco mais de profundidade quando a gente vai falando mais para frente de vetores aleatórios, mas só para dar uma ideia geral. Então, isso aqui tem a ver com a fórmula de mudança de variável, fórmula de integração por substituição, coisa do tipo, tá? Então, quem tiver curiosidade pode tentar fazer por conta própria, usando a fórmula de mudança de variável para integral, ou pode pesquisar, vocês vão também encontrar isso aí. Então, isso daqui, na verdade, de uma certa forma, é uma formalização do que foi feito aqui, porque se vocês forem ver bem, nesse exemplo, aqui eu tenho a variável x, tá? A variável x, eu tenho uma função g, que é essa função aí, função g de x, que é essa função, menos 1 sobre lambda, o log de 1 menos x, tá? Isso aqui para o x no intervalo aberto 0, 1, tá? Então, essa função do intervalo aberto na imagem dela, na imagem, né, aqui no caso vai ser a reta, né, na reta positiva, não, Então, essa função ela vai satisfazer essas condições aqui, e essa densidade que foi obtida aqui, poderia ser calculada usando essa relação. Qual é o detalhe que tem que observar? Sempre esse, que a densidade da x está definida em valores diferentes, né? Como eu coloquei aqui, ela é 1 se tiver no intervalo aberto e é 0 caso contrário. E aí tem que fazer a análise para poder aqui, se for o caso, separar em casos, tá? Então, tem que ter sempre esse cuidado aqui também. Seguindo aqui, que eu deixo alguns exercícios para vocês praticarem. Podem tentar fazendo, copiando, né? Tentando imitar o que foi feito aqui, tá? Nesse exemplo, cada um desses exercícios vocês podem tentar fazer exatamente imitando o que foi feito no exemplo, tentando imitar o que foi feito no exemplo, ou, se quiser organizar também as ideias, tentando usar essa relação aqui. Então, pode tentar fazer dos dois para ver o que vai acontecer, tá? Então, esses exemplos aqui são simples. Você tem para cada elemento, para cada intervalo e cada função g abaixo, calcular a densidade da função composta. A composta y é g composta com x, onde x é um uniforme num determinado intervalo aqui, tá? Deixa eu corrigir aqui, porque aqui não necessariamente é intervalo fechado. Vou colocar aqui, é uniforme no intervalo que estiver considerando, tá? Então, por exemplo, no primeiro exemplo é uniforme nesse intervalo, no segundo uniforme aqui nesse intervalo. Aqui são intervalos, aqui é fechado e aqui é aberto, aqui é fechado também, tá? Então, a variável x aqui nesse exemplo é uniforme nesse intervalo e a função g é essa daqui. Então, a composta que está pedindo para vocês calcularem a densidade dela. Aqui agora o intervalo aberto, a x é uniforme no intervalo aberto, a g é essa função aqui, menos log de x. Aí vocês vão calcular a densidade da composta. E agora aqui nesse intervalo fechado, e a g é essa exponencial também. Então, esse primeiro exercício, esse segundo exercício, x é uma variável com essa densidade aqui, né? Então, verifiquem de fato que isso é uma densidade de probabilidade. Então, seja x uma variável aleatória com essa densidade, e calcular a densidade dessa composta aqui. Aqui é x igual a y igual a x2. Então, vocês podem tentar resolver todos esses exercícios imitando o que foi feito no exemplo, tá? Entendendo os passos e tentando adaptar e imitar, ou tentando formalizar para poder usar esse teorema aqui, tá? Mas cuidado para ver se cada situação você tem as hipóteses direitinho, né, sendo satisfeitas, para poder usar essa fórmula aqui. Bom, então seguindo aqui, a próxima distribuição importante, então falamos de duas, distribuição uniforme e a distribuição exponencial. A próxima, essa daqui, importantíssima, a distribuição normal ou distribuição gaussiana. Mas antes, vamos colocar aqui na forma de lema
o valor dessa integral, que vai ser importante em vários momentos. Então, essa integral aqui, integral imprópria, né, de menos infinito a mais infinito, da exponencial de menos x2 dx, isso aqui vale raiz de 2π. Então, vamos verificar essa relação aqui. Vou dar só os passos brevemente, vocês podem detalhar nos estudos. Então, essa aqui é a maneira mais simples de se calcular essa integral. Então, vamos chamar essa integral, né, é o que eu quero calcular, vou chamar essa integral de i. Então, i igual à integral que eu quero calcular. Então, i ao quadrado, elevando isso aqui ao quadrado, i ao quadrado é o produto, né, da integral por ela mesma. Aqui eu faço um seguinte artifício. A variável de integração, ela não vai interferir no valor da integral. A letra que você estiver colocando aqui pode ser qualquer uma, pode ser qualquer letra que você quiser. Então, para essa primeira integral, vou deixar x mesmo, a letra, né, a variável de integração, mas já para a segunda integral eu vou mudar e chamar de y, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é uma integral, isso aqui é um número, um valor. Então, eu posso jogar esse número para dentro dessa integral, e foi isso que foi feito aqui, tá? Então, eu tenho essa integral, esse número é a integral de y, tá? Aliás, fiz o contrário, eu peguei isso aqui, eu estou olhando isso aqui como uma integral, isso aqui como um número, uma constante. Então, joguei ele para dentro da integral. Então, está aqui, ó. Então, a integral em relação a y e esse número multiplicando. Aí eu posso fazer a mesma coisa aqui agora com isso. Agora eu tenho essa integral aqui, que é em relação a x, isso aqui é um número, então eu jogo para cá. Então, quando eu jogar, eu vou ficar com uma iteração, duas integrais. Duas integrais impróprias. Integral exponencial de menos x2 sobre 2, exponencial de menos y2 sobre 2 dx dy. Isso aqui é a iteração de uma integral dupla, dessa integral dupla aqui. Estou calculando essa integral dupla sobre R2 dessa função aqui, tá? Então, eu tenho que calcular essa integral dupla. Então, a maneira de calcular essa integral não é fazer esse processo aqui de trás para frente, senão você vai chegar no mesmo lugar. Então, o que você tem que fazer aqui? Agora aqui é fazer uma mudança de variável. Então, fazer aqui é substituição, né? Para substituir para coordenadas polares, x, r cosseno θ, y, r seno θ. Para o plano todo, vocês devem tomar o r positivo e o θ variando de 0 a 2π, tá? De 0 a 2π. Então, com esses valores para r e θ, na substituição da integração por coordenadas polares, o resultado aqui vai ser o plano todo. Então, essa integral aqui, vocês vão calcular, fazendo a mudança de variável para coordenadas polares, fazer as contas e concluir e chegar que vai dar 2π, tá? Então, quando chegou aqui, ó, 2π, foi que eu calculei i ao quadrado. Então, i ao quadrado é 2π, mas como eu quero i, então i é raiz de 2π. Isso aqui é positivo, claro, então seria aqui mais ou menos a raiz de 2π, mas o valor menos você descarta, porque você está com números positivos. Então, a integral i, que era o que eu queria calcular, vale 2π. O que é que está faltando? Completar esse cálculo aqui dessa integral, integração usando coordenadas polares. Então, é o exercício para vocês completarem a prova, fazer esses detalhes aí, tá? Então, esse lema aqui vai ser importante exatamente para a gente verificar a próxima definição. Então, dizemos que uma variável x tem distribuição normal padrão, denotamos por essa notação, x, distribuição, esse n caligráfico aqui, a abreviação para normal, e normal padrão tem a ver com esses valores, né, que vocês vão entender daqui a pouco. Então, x tem distribuição normal 0,1, ou normal padrão. Ou gaussiana 0,1 também, pode dizer. Então, ela tem distribuição normal padrão, se ela tem como densidade essa função aqui, ó. Então, a densidade da variável x é 1 sobre raiz de 2π, exponencial de menos x2 sobre 2 para todo x real. O que precisa verificar? Que isso realmente é uma densidade de probabilidade. Que é maior ou igual a zero é óbvio, e precisa só provar que a integral total vai dar 1. Mas é exatamente daí que vem essa relação. Nessa hora de provar que a integral total vai dar 1, é que você vai precisar de calcular isso aqui, que foi provado, tá? Então, como exercício, prove que a função acima é uma densidade de probabilidade, tá? E aí, naturalmente, vocês vão precisar dessa relação.
Bom, essa é a normal padrão, e aí vem a normal geral, né? Então, dados mi, um número real qualquer, e sigma, um número positivo. Uma variável x é dita ter distribuição normal ou gaussiana, então dois nomes para a mesma coisa, distribuição normal ou distribuição gaussiana, com parâmetros mi e sigma 2, tá? Então atenção para esse detalhe aqui, ó. Mi é um número real qualquer, sigma é um número estritamente positivo, mas a gente vai denotar que são os parâmetros mi e sigma 2. E isso é denotado assim, x tem distribuição normal, esse n caligráfico, normal, x tem distribuição normal, mi sigma 2, tá? Então atenção que aqui, ó, mais uma vez, a gente vai usar sigma 2 e não sigma, tá? Isso é o padrão da terminologia. Então, ela tem distribuição normal mi sigma 2, ou gaussiana mi sigma 2, se ela tem densidade dada por essa expressão aqui. Então, essa expressão aqui, ó, 1 sobre sigma, raiz, que multiplica a raiz de 2π, né, tudo aqui no denominador. Isso aqui é a função exponencial, são uma notação alternativa para evitar confusão, né, evitar ambiguidade. Então, é a função exponencial calculada nesse valor aqui. Menos x menos mi ao quadrado, então tudo isso ao quadrado, dividido por 2 vezes sigma 2, aqui é sigma ao quadrado. Então, essa função calculada assim para todo x real, tá? Bom, essa função realmente define uma densidade de probabilidade? Precisa provar. Então, esse é o exercício aqui. Prova que a função acima é uma densidade de probabilidade. Vocês podem fazer esse cálculo, na hora de calcular a integral, fazer substituições, né? Integração por substituição, usando uma mudança de variável apropriada. E quando vocês fizerem isso, vocês vão cair exatamente na integral envolvendo a densidade da normal padrão, tá? Ou se quiser calcular a integral direto para esse caso, então vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Então a sugestão aqui é fazer uma mudança de variável, vocês vão ter que descobrir que mudança de variável é essa para no final recair na integral envolvendo apenas a densidade da normal padrão, que aí vocês já vão saber que vai dar 1. Então fica exercício aí. Uma observação, a normal padrão, no caso, corresponde ao caso em que o parâmetro mi vale 0 e o parâmetro sigma 2 é 1, tá? Então, ou seja, essa notação aqui, ó, normal padrão, 0, 1, esse 0 aqui é o parâmetro mi e esse 1 é o parâmetro sigma 2, tá? Em coerência com isso daqui, ó, tá? No caso da normal padrão, isso vale 0 e isso vale 1, ok? Mais para frente a gente vai ver a interpretação, o significado desses parâmetros, mas aqui são simplesmente dois parâmetros, não? Dois números reais, no caso, um real e um real positivo. Bom, um teorema aqui é uma relação importante. Então, sejam x e y variáveis aleatórias, tais que a y é dada por x mais mi, onde mi é um número real qualquer e sigma é um número positivo. Então, essas são constantes. Então, eu tenho uma variável x, eu faço essa transformação aqui, né, essa transformação afim, isso vai ser uma variável aleatória. Então, o que acontece? Se a x tiver a distribuição normal padrão, a y vai ser distribuição normal mi sigma 2. E vice-versa, se a y tiver distribuição mi sigma 2, a x vai ser distribuição normal padrão. Então, essa é a conclusão. Então, a x tem distribuição normal padrão, se e só se a y tem distribuição normal sigma 2. Então, essa relação aqui, nesse sentido, ela diz como que você passa de uma normal padrão para uma normal com esses parâmetros aqui. Por outro lado, se você inverter aqui, né, só isolar x, deixar em função de y, é bem simples nesse caso. Se você começar com uma normal mi sigma 2, o resultado aqui, né, dessa inversão vai ser uma normal padrão, tá? Então, eu vou provar esse sentido aqui, ou seja, se a x tem distribuição normal padrão, então a y vai ter distribuição normal mi sigma 2. A recíproca vai ficar como exercício, que é o caminho inverso, praticamente. Então, vocês vão começar com uma normal, com esses parâmetros, fazer a inversa e mostrar que ela tem normal padrão. Bom, isso vamos fazer usando o teorema aqui, só voltando aqui nesse teorema,
podia fazer direto, como foi feito no exemplo, poderia fazer, né? Sugiro que façam como exercício, do jeito que foi feito nesse exemplo, vocês podem fazer também nesse caso aí, né? Fica como um exercício também. Mas vamos só para ilustrar, vamos usar esse teorema. Então, eu preciso de uma função que seja um diffeomorfismo de dois abertos, né? Então, tem que satisfazer essas condições, tá? E aí, a densidade da composta vai valer essa relação aqui. Então, aqui no caso, naturalmente pela própria relação que aparece aqui, isso já diz para vocês quem vai ser a função. A função g é x mais μ, que é uma função afim, função super tranquila, tá? Então, em particular, isso aqui é um diffeomorfismo da reta na reta toda, tá? E, obviamente, se a x ela é uma distribuição normal padrão, então ela é uma variável que todos os valores estão na reta, tá? Está na reta com probabilidade 1. Então, essa função g ela é um diffeomorfismo de R em R. A derivada dela, né, bem simples, é sigma, que é positivo, né, estritamente positivo, por hipótese. E a inversa também é bem simples, invertendo aqui. A inversa h de y é quem? Só invertendo aqui, trocando x chamando isso aqui de y invertendo, eu vou achar, né, que x vai ser y menos μ sobre sigma. Então, essa é a expressão da inversa. Então, para todo y na reta, a relação da densidade da composta vai ser essa. É a densidade da x na inversa, calculado na inversa, que é essa expressão, vezes o módulo da derivada da inversa, tá? E também é fácil de calcular, tá? Onde isso aqui é a densidade da normal padrão, porque eu estou com hipótese que x é normal padrão. Então, nesse sentido aqui, x é normal padrão. Então, essa é a densidade da x, tá? Essa expressão aqui, como a gente viu. Então, eu só vou aqui, ó, no lugar onde aparece x, eu tenho que colocar a expressão da inversa, que é isso daqui. Então, a densidade da y vai ficar quem? 1 sobre raiz de 2π, a exponencial de quem? Menos quem? No lugar de x, eu coloco a expressão da y, que é isso aqui tudo. Quando eu fizer isso e simplificar o que der para simplificar, vai ficar isso aqui, ó. Esse menos aqui é dessa cor, é desse mesmo menos, esse 2 aqui é desse 2 que está no denominador, vai aparecer sigma 2 ao quadrado, que está aqui no denominador, e isso aqui ao quadrado, tá? Vezes 1 sobre sigma. Quem é 1 sobre sigma? 1 sobre sigma é a derivada da inversa. Então, isso aqui é a inversa, a derivada da inversa é 1 sobre sigma. A derivada em relação a y é 1 sobre sigma. Então, essa expressão aqui é esse cálculo, tá? Aí, só juntando as coisas, eu vou ter isso, que claramente é a densidade da normal com parâmetro μ em sigma 2, tá? Então, exatamente isso daqui, só trocando a letra. Só trocando a letra x pela letra y. Então, conclusão, a variável y, tem distribuição normal, parâmetro μ, sigma 2, tá? Então, repitam esse argumento para fazer a prova da recíproca. Como é a recíproca? Suponha que agora y tem essa distribuição normal, μ sigma 2, vocês têm que provar que x é a normal padrão. Mas como que é x? X vocês tiram dessa relação invertendo. Então, x vai ser y menos μ sobre sigma, tá? É praticamente tudo a mesma coisa que está aqui. Tudo a mesma coisa que está aqui, só que com as devidas adaptações. Então, escrevam como exercício essa prova dessa recíproca. Então, com isso eu concluo esse vídeo. Então, a gente considerou aqui alguns modelos, né? Os primeiros, a gente vai ver outros ainda, pelo menos uns 3 ou 4 ainda, além desses. Então, alguns modelos comuns de variáveis aleatórias contínuas, que vocês vão precisar conhecer. Vocês já conheceram, fiz um vídeo com alguns modelos comuns de variáveis aleatórias discretas. Então, vocês devem lembrar. Uniforme discreta, Bernoulli binomial, geométrica, Poisson, etc. Então, aqui vão ter algumas também. Então, já vimos 3. Quais foram? Distribuição uniforme, distribuição exponencial, distribuição normal gaussiana. Então, essas 3 aqui, com certeza, merecem muito destaque. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver mais algumas, né, que também vão receber nome e que também aparecem com muita frequência, tá? Então, aqui tem os exemplos e bastante exercício para vocês praticarem paralelamente aqui aos estudos, e vocês podem complementar e aprofundar lendo, né, estudando as referências
em especial esse aqui, né? Mas pode ser qualquer um desses outros aqui. Só lembrando que esse aqui é um pouco mais básico, tá? Então, com isso eu concluo o vídeo. Até o próximo e tchau.